Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes, nesta segunda-feira, antepenúltimo dia do ano, 29 de dezembro de 2025. É uma alegria começar a semana com você, trazendo informação, fé e inspiração para alinhar nossa caminhada com propósito, responsabilidade e visão de futuro. A palavra que nos inspira hoje está em Daniel, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O tema de hoje é posições de relevância, influência e liderança para os filhos de Deus em todas as dimensões da nossa sociedade. Deus continua levantando homens e mulheres para ocupar lugares estratégicos, não por vaidade ou poder, mas para servir, transformar e conduzir com justiça. No esporte, na política, na educação, na comunicação, nos negócios e em cada área da sociedade, o Senhor deseja que seus filhos sejam luz, referência e equilíbrio. Liderar segundo Deus é exercer influência com responsabilidade, autoridade com humildade e relevância com propósito. Que hoje você compreenda que onde Deus te posiciona não é por acaso, é missão. E quando Ele estabelece, ninguém remove. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e nossa Rádio Vida, ambas da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes e antes do placarzão, futebol nacional e internacional, vamos para os aniversariantes de hoje. Então hoje, 29 de dezembro, celebramos o aniversário de alguns nomes do esporte. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, está fazendo aniversário. Diego Souza, ex-jogador, jogou no Grêmio, no Vasco, entre outros times, está fazendo aniversário também. Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, também está fazendo aniversário. Anderson Varejão, jogador de basquete, também faz aniversário hoje. O judoca Rafael Silva, lateral direito Santiago Arias, jogador Bahia, colombiano, tá aí fazendo aniversário. O Alessio Romagnoli, zagueiro italiano, também está fazendo aniversário. Jogador de tênis Dominic Thiem, austríaco, fazendo aniversário também. Jonathan Christie, jogador de badminton da Indonésia. Tyson Fury, boxeador britânico, tá fazendo aniversário. Tyson Fury é um dos melhores da história, tá? Carter Hart, jogador de hóquei no gelo, canadense, também tá fazendo aniversário. Jogador de basquete Ken Reddish, tá fazendo aniversário também. O Jordan Clarkson, também jogador de basquete. Ele é filipino, norte-americano, mas ele representa Filipinas, tá? Ryan Tannehill, o jogador de futebol americano, quarterback aí, também fazendo aí aniversário hoje. E o piloto de automobilismo japonês Takuma Sato, também fazendo aniversário hoje, dia 29 de dezembro. Parabéns para eles! Vamos aos resultados, placarzão no Visionário Esportes. Começamos com a Premier League, rodada 18. Na sexta, o Manchester United venceu o Newcastle por 1-0, gol de Dorgu. No sábado, Nottingham Forest 1, Manchester City 2. Hutchinson fez o gol do Forest com assistência do Igor Jesus. Já tem notícia aqui do Guardiola elogiando o Igor Jesus, tá? E o Reinders e Cherki fizeram os gols do Manchester City. Aliás, o Cherki tá jogando demais. Impressionante. O Arsenal venceu o Brighton por 2-1. Odegaard e Rutter contra fizeram os gols do Arsenal. Diego Gomes fez o gol do Brighton. O Brentford goleou o Bournemouth por 4-1. Chad fez 3 gols. Petrovic contra fizeram para o Brentford. O Semenyo, sempre ele, fazendo os gols do Bournemouth, que tá bem visado na janela, né? Burnley 0, Everton 0. Liverpool 2, Wolverhampton 2 pontinhos só no campeonato. 1. Gravenberch Wirtz fez o seu primeiro gol pelo Liverpool e o Santiago Bueno fez o gol do Wolverhampton.
West Ham perdeu em casa para o Fulham por 1-0, gol de Raul Jimenez, ex-Wolverhampton. E o Aston Villa venceu o Chelsea em Stamford Bridge por 2-1. João Pedro fez o gol do Chelsea e o Ollie Watkins fez os 2 gols do Aston Villa. No domingo, Sunderland 1, Leeds também 1. Adin Graf fez o gol do Sunderland e Calvert-Lewin fez o gol do Leeds United, 6º jogo seguido. O primeiro jogador na história do Leeds United a fazer gol em 6 partidas seguidas. Crystal Palace 0, Tottenham 1, gol de Gray. Classificação, o Arsenal lidera com 42 pontos, o Manchester City vice-líder com 40, Aston Villa terceiro 39, Liverpool em quarto com 32, Chelsea em quinto, Manchester United em sexto, ambos com 29, o Sunderland é sétimo colocado com 28, Brentford oitavo, Crystal Palace nono e o Fulham décimo colocado, todos com 26 pontos. Championship, rodada 23. Todos os jogos aconteceram na sexta-feira, tá? Aliás, também vai ter rodada hoje, com rodada completa. Então é o Boxing Day, né? Essa rodada de sexta-feira foi o Boxing Day. Então, rodada completa, rodada cheia. Vamos ter vários jogos, né, de rodada cheia na Championship. Birmingham 1, Derby County também 1. Millwall 0, Ipswich Town também 0. Coventry venceu mais 1-0 no Swansea. Leicester 1, Watford 2. Middlesbrough 0, Blackburn também 0. Norwich 1, Charlton 0. Oxford United 2, Southampton 1. Portsmouth 1, Queen's Park Rangers também 1. Sheffield Wednesday 2, Hull City também 2. Stoke City 0, Preston North End 0. West Bromwich 1, Bristol City 2. E o Wrexham 5, Sheffield United 3. O Sheffield estava ganhando de 3-1, o Wrexham virou o jogo. Classificação, Coventry City lidera com 51 pontos, 8 pontos de vantagem para o vice-líder Middlesbrough com 43, o Ipswich Town é o terceiro, o Hull City quarto colocado, ambos com 38, quinto Preston North End com 37, o Bristol é sexto colocado e o Millwall é sétimo com 36. Série A italiana, rodada 17, no sábado, Parma 1, Fiorentina 0. Lecce 0, Como 3. Nico Paz, Jacobo Ramon e Dovikas fizeram os gols do Como. Torino 1, Cagliari 2. Udinese 1, Lazio também 1. Kenan Davis, aos 51 do segundo tempo, fez o gol da Udinese. E o Vecino fez o gol da Lazio. Vecino, né? É uruguaio, né? Pisa 0, Juventus 2. Calabrese contra e Ildiz fizeram os gols da Juventus. Milan, no domingo, Milan 3, Verona 0, Pulisic e um Kunku, que fez 2 gols, os gols do Milan. Cremonese 0, Napoli 2, o Højlund fez os 2 gols do Napoli. Bolonha 1, Sassuolo também 1, e Atalanta 0, Inter de Milão 1, gol de Lautaro Martinez. Classificação bem apertada aqui, viu? Inter de Milão 36, liderando, o Milan vice-líder tem 35, o Napoli é terceiro com 34, a Juventus já colou ali com algumas vitórias consecutivas, tem 32, quinto lugar a Roma com 30, o Como é sexto colocado com 27, Bolonha sétimo com 26 e a Lazio oitava colocada com 24. Também no fim de ano, Liga Portugal, rodada 16, no sábado, Famalicão 2, Estrela da Amadora 3, Estoril 4, Alverca 1. No domingo, Arouca 2, Gil Vicente também 2, Casa Pia 0, Vitória de Guimarães também 0, Braga 2, Benfica também 2, Zalazar e Paulo Victor fizeram os gols do Braga, Otamendi e Ausnes fizeram os gols do Benfica. O Sporting goleou o Rio Ave por 4-0, Luiz Soares, que não é aquele, tá? Ele é colombiano, fez um hat-trick nesse jogo. E o Maxi Araújo completou o placar. Classificação, Porto liderando 43 pontos, ainda joga na rodada, Sporting vice-líder 41, Benfica terceiro 36, Gil Vicente quarto colocado tem 27, o Braga é quinto com 26 e o Famalicão sexto colocado com 23 pontos. Vamos para a Copa Africana de Nações, rodada 2. Vamos falar os 6 grupos aqui, tá? Até porque a rodada aconteceu toda desde quinta-feira, né? Então, nós vamos falar todos os resultados. Grupo A, Marrocos e Mali empataram em 1-1. Marrocos empatando em casa, hein? Zâmbia 0, Comores também 0. Classificação, Marrocos lidera com 4 pontos, Mali e Zâmbia tem 2 e Comores tem 1 ponto.
Grupo B, Angola 1, Zimbábue 1 e Egito 1, África do Sul 0, gol de Salah. O Egito lidera o grupo com 6 pontos, África do Sul, vice-líder, tem 3 pontos, Zimbábue e Angola tem 1 ponto. Então o Egito já está classificado, vamos ver se confirma o primeiro lugar, né? Grupo C, Uganda 1, Tanzânia também 1. E um belo jogo aqui, Nigéria 3, Tunísia 2. Osimhen, Ndidi e Lukan fizeram os gols da Nigéria. Taobi e Abdi fizeram os gols da Tunísia. A Nigéria lidera o grupo com 6 pontos. A Tunísia vice-líder com 3. A Tanzânia e Uganda tem 1 ponto cada. Grupo D, Benin 1, Botsuana 0. E Senegal 1, República Democrática do Congo também 1. Mané fez o gol do Senegal e Bakambu fez o gol da República Democrática do Congo. Classificação, Senegal e República Democrática do Congo tem ambos 4 pontos. O Benin tem chances aí, tem 3 pontos, terceiro colocado. E Botsuana não tem nada. Grupo E, Guiné Equatorial 0, Sudão 1. E Argélia 1, Burkina Faso 0, gol de Mahrez. Argélia lidera o grupo com 6 pontos. Burkina Faso e Sudão tem 3 e Guiné Equatorial não tem nada. Grupo F, Gabão 2, Moçambique 3. E Costa do Marfim e Camarões empataram em 1-1. Diallo fez o gol da Costa do Marfim e Conan Contra fez o gol de Camarões. Classificação, Camarões e Costa do Marfim 4 pontos, dividem a liderança. Moçambique encostado ali tem em terceiro com 3 e o Gabão não tem nenhum ponto. Vamos aqui, novidade aqui, Liga Profissional Saudita, rodada 10. Na quinta, Al Fahia 0, Al Azen 0. Al Riyad 0, Al Ettifaq 2, Neon 2, Al Najma 1. Na sexta, Al Fateh 2, Al Ali 1, Al Kolod 0, Al Tawon 2, Al Hilal 3, Al Khalej 2. O Malcolm fez um dos gols do Al Hilal brasileiro. No sábado, Al Qadsiya 1, Damak também 1, Al Nasser 3, Al Okhod 0. O Cristiano Ronaldo fez 2 gols para o Al Nasser e o João Félix completou o placar. E o Al Ittihad venceu o Al Shabab por 2-0. Classificação, o Al Nasser lidera com 30 pontos, o vice-líder é o Al Hilal com 26 e o Al Tawon tem 25 pontos. O Al Nasser tem 100% de aproveitamento, 10 jogos, 10 vitórias, tá? Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias do futebol aqui para você. Não sai daí. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para as notícias do futebol para você. O Flamengo vive impasse na renovação de Felipe Luiz. O treinador já deu ok à proposta do clube para seguir até 2027, mas a negociação emperra por questões salariais da comissão técnica, com valores pedidos superiores aos que o rubro-negro quer pagar, apesar de manter a busca por um acerto antes do fim do contrato em 31 de dezembro. A diretoria chegou a dar prazo até domingo ao empresário Jorge Mendes para uma definição e começa a traçar plano alternativo caso não haja acordo. Nos bastidores, o clube já avalia opções como Arthur Jorge e Thiago Mota como possíveis substitutos. Arthur Jorge teria um entendimento verbal, enquanto nomes como Leonardo Jardim também são ventilados. Jogadores e ídolos rubro-negros fazem apelo pela permanência de Felipe, reforçando o clima de expectativa no Fla. O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Carlinhos ao Remo, que vai disputar a Série A do Brasileiro em 2026. O jogador, que pertence ao rubro-negro e estava emprestado ao Vitória em 2025, não estava nos planos da equipe carioca para a próxima temporada e foi cedido até dezembro de 2026, prazo que coincide com o fim de seu contrato com o Flamengo. No acordo, o Remo assume integralmente o pagamento do salário de Carlinhos, que disputou 23 jogos pelo Vitória na última temporada e marcou 4 gols. A saída representa mais uma movimentação do Fla no mercado da bola para reorganizar o elenco e liberar espaço para futuras contratações. Mas o Flamengo avançou nas negociações pelo zagueiro Vitão, de 25 anos, junto ao Internacional, após o clube gaúcho dar sinal verde ao negócio e recuar em proposta que levava o defensor ao Cruzeiro, deixando o Fla em posição de força no mercado. O rubro-negro já acertou bases salariais e tempo de contrato com o jogador, que pode ser anunciado em breve como primeiro reforço para a temporada 2026, em um vínculo até dezembro de 2029. A negociação envolveria cerca de 10 milhões de euros, com o Fla oferecendo o pagamento à vista, mais perdão da dívida pelo volante Thiago Maia ao Inter, o que destravou o acordo entre os clubes. Mesmo assim, ainda faltam detalhes finais com a equipe de empresários do zagueiro para o anúncio oficial, e a situação segue em evolução nos próximos dias.
E o Flamengo entrou de vez na briga pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro e estaria disposto a pagar até 30 milhões de euros, aproximadamente 196 milhões de reais, ao clube mineiro pela sua contratação para 2026. O valor oferecido, baseado na informação da ESPN, ainda não agradou a direção celeste e está abaixo da pedida do Cruzeiro, que estipulou cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente 326 milhões de reais, para negociar seu principal ativo. Caso o negócio fosse fechado por essa cifra, seria uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro, superando compras nacionais anteriores. O interesse rubro-negro segue firme, mas a negociação ainda está em estágio inicial e depende de acerto com o treinador cruzeirense e do aval do próprio jogador. O Jogo das Estrelas de Zico voltou a reunir grandes nomes do futebol e do entretenimento neste fim de semana, em clima de festa e solidariedade. Dentro de campo, o time vermelho relevou a melhor e venceu o time branco por 11-6, em uma partida marcada por muitos gols, jogadas plásticas e interação com o público. Teve gol até de bicicleta do Pedro, né? O evento contou com ex-jogadores, artistas e convidados especiais, mantendo a tradição de unir esporte e ação social. Mais uma vez, Zico foi o grande anfitrião, celebrando o futebol e reforçando o caráter beneficente do espetáculo que já faz parte do calendário esportivo nacional. A União Brasileira de Mulheres protocolou uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, por declarações consideradas machistas e discriminatórias dirigidas à jornalista Renata Mendonça da TV Globo, feitas na última semana na Gávea, após questionamentos dela sobre investimentos no futebol feminino. No documento, a entidade sustenta que as falas em que BAP teria se referido a profissional de forma pejorativa configuram ofensa com base em gênero e viola o artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A Procuradoria do STJD deve analisar o caso em janeiro, podendo oferecer denúncia formal e aplicar sanções ao dirigente, que ainda não foi oficialmente pronunciado pelo clube. O episódio ganhou repercussão ampla no meio esportivo e na imprensa, com reações contrárias de diversas vozes no futebol. No Vasco, a projeção do técnico Fernando Diniz se confirmou e a permanência de Ryan em 2025 resultou em uma forte valorização do atacante no mercado. O valor de mercado do jogador praticamente triplicou desde que foi decidido não vendê-lo no meio do ano, refletindo sua evolução e grande temporada com o Cruz Maltino. O clube carioca recusou uma oferta de cerca de 200 milhões de reais, 31 milhões de euros, e agora mira negociações na casa dos 50 milhões de euros, aproximadamente 327 milhões de reais, com multa rescisória ainda mais alta, protegendo o ativo. Nesse cenário, o Bayern de Munique intensificou contatos com o staff de Ryan e surge como forte candidato a entrar na disputa pelo atacante ainda nesta janela, com expectativa de proposta que agrade o Vasco e o jogador, mantendo o clube atento ao interesse do gigante alemão. O filho do dono da Crefisa, Marcos Faria Lamachia, de 47 anos, deu mais um passo nas conversas para comprar a SAF do Vasco da Gama, avançando negociações com a diretoria Cruz Maltina após a homologação da recuperação judicial do clube e a ausência de um investidor há cerca de 18 meses. Marcos, que já foi diretor da própria Crefisa e hoje atua no mercado financeiro, tem relacionamento histórico com o Vasco, inclusive via 80 milhões de reais de empréstimo concedido ao clube, e vem sendo visto como potencial comprador da Sociedade Anônima do Futebol. O interesse do empresário decorre da busca do Vasco por estabilidade financeira e fluxo de caixa, com conversas em curso e expectativa de avanço ao longo de 2026, embora a negociação ainda não tenha sido oficializada nem tenha valores definidos publicamente. O cenário segue sendo monitorado de perto pelo mercado e pela própria diretoria do Vasco. O Palmeiras iniciou o mercado de transferências de 2026 de forma relativamente tímida, mesmo após um investimento recorde de cerca de 700 milhões de reais em reforços ao longo de 2025, o maior da história recente do futebol brasileiro. Com isso, o clube tem privilegiado reforços do departamento médico, apostando na recuperação e utilização de atletas como Paulinho e Lucas Evangelista, que voltam de lesões, para reforçar o elenco sem grandes gastos adicionais. Além disso, o Verdão já efetivou a compra de Bruno Fux e analisa peças experientes como Marlon Freitas como para compor a equipe comandada por Abel Ferreira, enquanto negociações mais robustas ainda dependem de ajustes e prioridades do orçamento. Por ora, a estratégia palestrina é ajustar e recuperar o que já tem antes de grandes movimentos no mercado da bola.
O Palmeiras está muito próximo de contratar o volante Marlon Freitas, atualmente no Botafogo, com acordo entre clubes e bases salariais alinhadas para fechar o primeiro reforço do Verdão para 2026. Aos 30 anos, capitão e líder da equipe carioca, ele chega com perfil experiente para suprir a saída de Aníbal Moreno e a carência de um volante de ofício no elenco alviverde. Taticamente, Marlon deve assumir a função de primeiro volante titular, dando mais equilíbrio defensivo e organização na transição, permitindo que Andréas Pereira assuma o papel de armador com mais liberdade. Sua chegada pode mudar a forma de o Palmeiras jogar, oferecendo mais intensidade na recuperação, melhor cobertura à zaga e qualidade na saída de bola, além de ampliar opções para Abel Ferreira compor o meio-campo. No Botafogo, a saída de Marlon Freitas para o Palmeiras abriu uma lacuna importante no meio-campo e a diretoria já trata o volante Danilo como principal substituto natural dentro do elenco alvinegro, projetando o jogador para assumir mais protagonismo em 2026. Apesar da confiança em Danilo, que tem características para liderar a transição, o clube entende que ainda falta um volante camisa 5 de forte marcação e saída de bola, fundamental para dar equilíbrio tático e sustentação defensiva. Por isso o Botafogo segue ativo no mercado em busca de reforços para esse setor, monitorando nomes como Christian Medina, Júlio Romão, Pedro Bicalho e outros alvos para o meio-campo, tentando fechar ao menos mais um volante antes da pré-temporada. A prioridade é reforçar o setor antes do início das competições de 2026, com o técnico e a diretoria alinhados em ampliar o leque de opções para Martin Anselmi. O Santos iniciou sua pré-temporada para 2026 com treinos online, com o elenco fazendo atividades físicas em casa sob supervisão do clube, enquanto ainda não retorna integralmente ao CT Rei Pelé. A diretoria aguarda uma definição sobre o futuro de Neymar, que ainda não renovou seu contrato e segue como principal foco do planejamento, com expectativa de anúncio nos próximos dias. O camisa 10 tem feito fisioterapia e trabalho de recuperação em função de lesão no joelho, com o clube monitorando sua evolução antes da volta aos treinos com bola. Enquanto isso, membros do elenco já começam a aparecer nos campos e na academia do CT, dando início à preparação rumo às competições de 2026. O Santos estuda usar os cerca de 11 milhões de reais obtidos com a venda do atacante Guilherme ao Houston Dynamo na Major League Soccer para reforçar o setor ofensivo em 2026, planejando investir esse montante na contratação do atacante Rony, atualmente no Atlético Mineiro. O clube já teria o dinheiro em caixa e vê a negociação com o Galo como uma oportunidade de repor a saída de Guilherme com um jogador experiente, em um negócio estimado próximo a 2 milhões de dólares, semelhante ao valor recebido. O Atlético Mineiro estaria aberto à negociação definitiva desde que haja garantias de pagamento, e o Santos pode priorizar o empréstimo com divisão salarial enquanto avalia as condições. A diretoria pretende avançar nas conversas nos próximos dias para transformar o montante da venda em reforço imediato ao clube ao ataque alvinegro. O São Paulo busca reforços pé no chão para 2026 e mira jogadores com perfil parecido com o de Danielzinho, que já foi contratado sem custo após encerrar contrato com o Mirassol. O clube tem negociações avançadas com o lateral direito Lucas Ramon, que tem vínculo com o Mirassol até abril e pode assinar pré-contrato com o Tricolor, mas ainda discute liberação antecipada sem pagamento pela transferência. A diretoria não projeta grandes investimentos e avalia alternativas no setor, inclusive combinando negociações com o Vitinho e possíveis trocas com o Botafogo, seguindo uma política de mercado mais contida. Mas o São Paulo enxerga com pessimismo as negociações de trocas com o Botafogo para a janela de 2026, após semanas de conversas sem avanços reais e 3 tratativas diferentes que não saíram do papel. O tricolor chegou a propor envolver Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho e pedir em troca nomes como Vitinho, Savarino e Correia, mas os acordos travaram e nenhuma das trocas foi fechada até o momento. Com isso, o clube já trabalha em alternativas no mercado de transferências para reforçar o elenco, inclusive descartando a expectativa de acerto com o Glorioso. Rita de Cássia Adriana Prado, pivô do escândalo dos camarotes do Morumbis, já atuou como patrocinadora de eventos internos organizados pela diretoria social do São Paulo. Vínculos que agora voltam à tona enquanto o clube encara a crise interna gerada pela suposta comercialização irregular de espaços VIP. A informação tem circulado em redes e perfis ligados ao tricolor, apontando que a empresária mantinha relações de parceria com setores do clube antes da denúncia pública do caso.
No centro da polêmica está o camarote 3A, registrado internamente como sala da presidência, que teria sido repassado por dirigentes a intermediários para a exploração comercial em shows no estádio, resultando em investigações internas e apurações judiciais sobre possível exploração ilegal de espaços do clube. O pedido de impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi protocolado por 57 conselheiros e agora passa por várias etapas antes de uma possível saída do dirigente. Primeiro, o Conselho Consultivo analisa se o requerimento está em conformidade e tem assinaturas suficientes. Se aprovado, segue para o Conselho Deliberativo, onde 255 conselheiros votarão o afastamento. São necessários 2/3 dos votos para o presidente ser afastado preventivamente. Em caso de aprovação, Casares será afastado e haverá uma assembleia de sócios para ratificar ou não a destituição em definitivo. O processo está em curso e pode avançar nas primeiras semanas de 2026, conforme o cronograma interno do clube. O Atlético Mineiro oficializou a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge, de 27 anos, e o jogador assinou contrato válido por 5 temporadas até o fim de 2030, tornando-se o primeiro reforço do Galo para a temporada de 2026. Lodge retorna ao futebol brasileiro após rescindir seu vínculo com o Al Hilal da Arábia Saudita e chega com experiência internacional em clubes como Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marseille, além de convocações pela seleção brasileira. O atleta destaca o desejo de colocar seu nome na história do clube e contribuir com objetivos de títulos e protagonismo. O Atlético Mineiro e a Nike estão alinhando o retorno do projeto Manto da Massa para 2026, uma ação em que camisas elaboradas por torcedores voltam à venda sob a nova parceria com a fornecedora americana, que substitui a Adidas como patrocinador a partir do ano que vem. A iniciativa já rendeu mais de 20 milhões de reais em lucro à SAF em edições anteriores e deve reforçar a estratégia comercial do clube com a Nike. A nova fase do Manto da Massa deve se integrar ao acordo mais amplo para uniformes de jogo, treino e linha casual, com expectativa de novidades já no início da temporada mineira. O atacante Dudu viveu uma temporada de altos e baixos em 2025, saindo em clima de polêmica do Cruzeiro após insatisfação com reserva e desentendimentos com a comissão técnica, e rescindindo o contrato com desempenho discreto na Raposa. Ele se reencontrou no Atlético Mineiro sob o comando de Sampaoli, virou opção ofensiva e fechou o ano em alta no elenco alvinegro, sendo aproveitado com mais regularidade na reta final da temporada. A decisão técnica interna mantém o jogador no planejamento do Galo para 2026, afastando boatos de devolução a ex-clubes e confirmando sua continuidade no projeto atleticano. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias aqui do Cruzeiro, tem notícias do Corinthians, notícias do Fluminense e além de clubes do interior de São Paulo e futebol internacional. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Já voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol para você aqui, ó. Começamos com o Cruzeiro. O Cruzeiro mira uma janela mais cirúrgica e estratégica para 2026, com foco em poucas contratações de impacto, em vez de grande volume no elenco, com participação ativa do técnico Tite nas decisões de reforços e reforços pontuais planejados. O clube já tem pré-contratos garantidos, como o do goleiro Matheus Cunha e do atacante Inês Vidia Real, e também deve trazer outros nomes conforme a avaliação técnica. Saídas de atletas com fim de contrato e negociações por empréstimos, como no caso de Gabigol, continuam sendo avaliadas para ajustar o elenco. A gestão também mudou com a chegada de Bruno Spindel como diretor de futebol, que pode acelerar decisões e alinhamentos no mercado. O foco é equilibrar reforços, potencializar jovens que saem da base e definir saídas para abrir espaço no grupo campeão e agora na Libertadores. O executivo Bruno Spindel encerrou as conversas com o Corinthians para ser diretor de futebol, afirmando que aceitou a oferta verbal, mas não recebeu o contrato formal para assinar dentro do prazo esperado e por isso decidiu sair da negociação. Em seguida, ele encaminhou um acerto com o Cruzeiro para ocupar o cargo de diretor de futebol na SAF Mineira. Enquanto isso, o Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Marcelo Paes, ex-CEO e dirigente histórico do Fortaleza, que deixa o clube cearense para assumir a direção executiva de futebol no Timão, substituindo Fabinho Soldado, com contrato em andamento e já com expectativas de organizar o futebol para 2026. O Corinthians estuda reforçar a estrutura do seu futebol com a contratação
de um gerente de futebol, função voltada ao dia a dia operacional e ao contato direto com o elenco, que vinha sendo parcialmente acumulada por Fabinho Soldado antes de sua saída. A diretoria agora pretende debater essa ideia com o novo executivo Marcelo Paz e avaliar nomes no mercado para o cargo. Entre os ex-jogadores cogitados aparecem Paulinho, Júlio César, Renato Augusto e Fábio Santos, todos com história no clube, embora nenhuma negociação formal tenha sido iniciada ainda. O Corinthians tenta negociar com o Santos Laguna do México para derrubar o transfer ban que impede o clube de registrar reforços, mas esbarra em um entrave de cerca de 5 milhões e meio de reais em multas e juros cobrados pelos mexicanos, além do valor principal da dívida pela contratação de Félix Torres. A diretoria alvinegra quer que o Santos Laguna abra mão desses encargos para fechar um acordo extrajudicial e viabilizar a quitação da pendência com a FIFA, mas até agora não houve consenso e o impasse complica planos de reforços para 2026. O ex-diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acertou sua saída do clube após a conquista da Copa do Brasil de 2025 e está em avançadas conversas com o Internacional para assumir o cargo de diretor executivo de futebol da SAF Colorada em 2026. O acordo já está encaminhado e ele deve ser anunciado para a temporada que se aproxima. Fabinho deixou o timão em meio à reestruturação do futebol corintiano e admite que recebeu o convite do Inter, clube pelo qual foi campeão da Libertadores e do Mundial como jogador, e agora deve atuar no planejamento esportivo do Colorado. O Fluminense chegou a fazer contato com o volante Fabinho, atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, para sondar uma possível volta ao futebol brasileiro e às Laranjeiras, onde foi revelado nas categorias de base. No entanto, o jogador deixou claro que neste momento não deseja retornar ao Brasil, e a negociação não avançou além de uma consulta inicial, em parte também pelos altos valores salariais que ele recebe no exterior. A postura do atleta mantém o Flu de olho em outras opções no meio-campo para 2026. E o Fluminense acelera negociações no mercado para 2026 e espera anunciar reforços já nesta semana, com o zagueiro James perto de confirmação e conversas adiantadas pelo lateral esquerdo Guilherme Arana, que já está praticamente contratado. O clube também mapeia opções de ataque e monitora nomes de peso como o Hulk do Atlético Mineiro e Everton Cebolinha do Flamengo, apesar de entraves e necessidades de definição nos clubes de origem, enquanto o setor defensivo e ofensivo seguem como prioridades. A diretoria busca alternativas para fortalecer o elenco de Luiz Subeldia com experiência e profundidade em várias posições. O 15 de Piracicaba aprovou a transformação de seu futebol em SAF, com aporte de 175 milhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Um montante que praticamente dobra o orçamento anual atual do clube e marca uma nova fase na gestão do Ioquim. O projeto inclui construção de um novo centro de treinamento nos próximos 5 anos e a modernização do estádio Barão de Serra Negra em uma arena multiuso, integrando infraestrutura e receitas comerciais. Entre os investidores está o ex-atacante Luiz Fabiano, que entra como acionista da SAF, consolidando um grupo que adquiriu 90% das ações e projeta crescimento esportivo e financeiro para o clube na Série D e competições futuras. O Oeste Futebol Clube anunciou sua segunda mudança de cidade, deixando Barueri e se estabelecendo em Osasco, adotando o nome Osasco Sporting e novas cores, agora azul e branco, em vez do tradicional rubro-negro. O movimento é fruto de uma reestruturação motivada por custos operacionais elevados na Arena Barueri, após a gestão do estádio pela empresa de Leila Pereira, o que tornou insustentável a permanência na cidade. A equipe, que havia nascido em Itápolis em 1921 e se mudado para Barueri em 2017, estreia na Série A2 do Paulista em Osasco no começo de 2026, com identidade renovada e foco em engajamento local. O Primavera anunciou o retorno do atacante Paulo Baia, de 26 anos, que esteve no grupo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Ele será um dos destaques do time caçula na elite do Paulistão 2026. Baia pertence ao Primavera e chega após passagens por Fluminense e Ceará em 2025, reforçando o ataque do clube, que disputa pela primeira vez a elite estadual em quase um século de história. O clube também investiu em melhorias no estádio para a temporada e mira boa campanha na competição.
A Ponte Preta enfrenta mais problemas judiciais por atrasos salariais e pendências trabalhistas, com 2 novas ações na Justiça do Trabalho, somando cerca de R$ 1 milhão em cobranças contra o clube. O goleiro Matheus Kaiser e o preparador físico Leonardo Cupertino acionaram a macaca por salários atrasados, FGTS, férias, 13º e danos morais, agravando o quadro financeiro da SAF Campineira. A crise de pagamentos já motivou suspensão de treinos e fechamento de pré-temporada em 2 de janeiro até que as dívidas sejam regularizadas. A Copinha 2026 terá uma novidade curiosa no seu mapa de sedes. A SAF Sport Clube Meia-Noite, de nome enigmático, disputa a Copa São Paulo pela primeira vez e será sede de jogos na primeira fase do torneio. A equipe de patrocínio paulista integra o grupo 14, ao lado de Coritiba, Ponte Preta e Real de Roraima, com confrontos no estádio Galileu de Andrade Lopes, cuja localização chama atenção por ficar ao lado do cemitério municipal da cidade. Detalhe que virou assunto entre torcedores e imprensa, e ainda chama Meia-Noite. Eita! A Associação Uruguaia de Futebol anunciou oficialmente a criação da Copa de la Liga, um novo torneio de abertura da temporada que será disputado em janeiro de 2026, antes do início do Campeonato Uruguaio, reunindo os 16 clubes da primeira divisão em formato eliminatório com partidas em lugares neutros. O objetivo da competição é dar mais ritmo de jogos antes da temporada principal e modernizar o calendário nacional, com a primeira edição marcada de 10 a 25 de janeiro de 2026 e premiação financeira para o campeão. O atacante uruguaio Edinson Cavani anunciou sua aposentadoria do futebol profissional, encerrando uma carreira de mais de 18 anos entre clubes e seleções. Muito obrigado, futebol. Tu moldaste-me, desafiaste-me e permitiste-me realizar sonhos que pareciam impossíveis, escreveu o craque em suas redes sociais em mensagem de despedida publicada neste domingo. Cavani, de 38 anos, fez história em clubes como Paris Saint-Germain, Napoli, Manchester United e Boca Juniors, e também pela seleção do Uruguai, onde foi um dos maiores artilheiros e ídolos da história. Sua decisão marca o fim de uma trajetória marcada por gols, títulos e grande impacto no futebol mundial. Especialistas em clima e saúde esportiva têm alertado para o alto risco térmico na Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, período em que muitas sedes podem registrar temperaturas perigosamente altas, com calor extremo para atletas e torcedores. Estudos científicos indicam que 14 dos 16 estádios têm probabilidade de ultrapassar níveis críticos de calor, elevando o risco de estresse térmico, desidratação e impacto na performance física e cognitiva de jogadores e público, sobretudo em jogos à tarde sob forte radiação solar. Organizações como o FIFPro e pesquisadores climáticos recomendam medidas como ajustes nos horários das partidas e estratégias de mitigação de calor, enquanto a própria FIFA já estuda pausas para hidratação obrigatórias em cada metade de jogo para tentar reduzir os efeitos adversos. O atacante Cristiano Ronaldo já faturou pelo menos 2 bilhões e 50 milhões de dólares, aproximadamente 11 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de sua carreira, segundo o levantamento que soma salários, contratos e rendimentos com publicidade e marca pessoal, desde seu primeiro contrato profissional até os dias atuais, maior valor já registrado por um jogador de futebol nesse recorte. Lionel Messi aparece em segundo com cerca de 1 bilhão 605 milhões de dólares nesse mesmo ranking, enquanto Neymar aparece em terceiro com quase 955 milhões de dólares. O atacante Robert Lewandowski, de 37 anos, está em fim de contrato com o Barcelona e admitiu publicamente que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro no futebol, afirmando que não sei onde quero jogar na próxima temporada e que ainda há tempo para definir a direção que tomará. Ele tem vínculo com o clube catalão apenas até o meio de 2026 e com isso pode assinar pré-contrato com outros clubes a partir de janeiro, enquanto o Barcelona também avalia seu papel no projeto esportivo e a possibilidade de não renovar o contrato. O polonês segue aberto a diferentes opções, incluindo possíveis transferências ao fim da atual temporada.
O brasileiro Rafinha, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador de La Liga na temporada 2024-2025 durante o Globe Soccer Awards 2025, cerimônia realizada em Dubai, superando concorrentes de peso como Mbappé e Lamine Yamal, e se tornando o único brasileiro premiado na categoria. O atacante não compareceu ao evento, mas agradeceu em vídeo pelo reconhecimento e deixou uma cutucada em outras premiações nas quais não foi incluído, destacando que o desempenho do ano passado foi especial. A eleição reforça o papel de Rafinha na campanha vitoriosa do Barça no Espanhol e em outras competições. O Real Madrid já definiu alvos caso precise suprir uma possível saída de Vinícius Júnior, cuja renovação ainda não foi fechada e pode prolongar o impasse até depois da Copa do Mundo de 2026. A diretoria merengue tem olhado para extremos com perfil ofensivo e nomes de destaques na Europa como opção, incluindo Michael Olise, atualmente no Bayern de Munique, como um dos possíveis substitutos caso Vini saia nas janelas futuras. Outro nome que chegou a ser ligado ao plano madridista em 2025 foi Florian Wirtz ou Nico Williams, como alternativas de ataque para substituir o brasileiro caso ele realmente deixe o clube. No duelo entre Liverpool e o Wolverhampton pela Premier League, 2 dos 3 filhos de Diogo Jota, Diniz e Duarte, entraram em campo como mascotes ao lado dos jogadores, em uma homenagem emocionante ao atacante que morreu em julho. A cerimônia aconteceu em Anfield antes da partida, com aplausos da torcida e clima de respeito entre os jogadores de ambos os clubes, e a esposa de Jota, Ruth Cardoso, acompanhou o momento das arquibancadas. Notícia que eu citei lá do placarzão, do Igor Jesus aqui, ó. O técnico Pepe Guardiola elogiou publicamente a atuação do atacante Igor Jesus do Nottingham Forest na derrota por 2-1 para o Manchester City na Premier League, destacando sua presença em campo e dizendo que ele ganha todas as bolas nas disputas, mesmo enfrentando a forte defesa dos Citizens. Igor Jesus, ex-Botafogo, deu assistência para o gol do Forest e chamou a atenção de Guardiola pela intensidade e competitividade no duelo. A City Football Group, ou Grupo City, confirmou a venda de sua participação no Mumbai City FC, revertendo o clube ao controle dos fundadores em meio à incerteza total sobre o futuro da Indian Super League, ou a principal liga de futebol da Índia, e que enfrenta paralisação da temporada 2025-2026 por falta de contrato comercial após o fim do acordo anterior e ninguém aparecer como novo parceiro. A saída de um dos maiores grupos de investimento do futebol mundial é vista por analistas como um dos maiores sinais do iminente colapso da liga indiana, já que clubes alertaram que podem fechar totalmente se o impasse persistir e a competição segue sem calendário definido. Vamos para um rápido intervalo, já teremos as notícias dos outros esportes, incluindo NBA, NBB, Euroliga, NFL, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes aqui. Começamos com a NBA. E na rodada de Natal da NBA, o New York Knicks venceu o Cleveland Cavaliers por 126-124, com Jalen Brunson brilhando com 34 pontos. O San Antonio Spurs bateu o Oklahoma City Thunder por 117-102, a terceira vitória dos Spurs sobre o Thunder na temporada, com De'Aaron Fox anotando 29 pontos. O Golden State Warriors superou o Dallas Mavericks por 126-116, com Stephen Curry marcando 23 pontos, enquanto o Houston Rockets venceu o Los Angeles Lakers por 119-96, destaque para Amen Thompson com 26 pontos. No grande jogo do dia, o Denver Nuggets derrotou o Minnesota Timberwolves por 142-138, com Nikola Jokic em atuação histórica. Triplo-duplo com 56 pontos, 16 rebotes e 15 assistências. Impressionante. Além de 35 pontos e 10 assistências de Jamal Murray. Incrível. Pelo Minnesota, Anthony Edwards fez 44 pontos. Essa partida foi incrível. Na sexta, o Chicago Bulls venceu o Philadelphia 76ers por 109-102, com Trey Jones anotando 16 pontos. E o Los Angeles Clippers bateu o Portland Trail Blazers por 119-103, com James Harden marcando 34 pontos. No sábado, o Sacramento Kings derrotou o Dallas Mavericks por 113-107, com Daniel Ellis anotando 21 pontos. E o Utah Jazz venceu o San Antonio Spurs por 127-114, destaque para Lauri Markkanen com 29 pontos.
Fechando no domingo, o Portland Trail Blazers venceu o Boston Celtics por 114-108, com Shadon Sharp marcando 26 pontos e Deni Avdija duplo-duplo, 24 pontos e 10 assistências. A liderança da Conferência Oeste é do Oklahoma City Thunder, com 27 vitórias e 5 derrotas. Ó, das 5, 3 para o San Antonio Spurs. Então o negócio vai esquentar com o San Antonio. E a liderança da Conferência Leste é do Detroit Pistons, com 24 vitórias e 7 derrotas. Rumores de Warriors tentando Anthony Davis estão ganhando força na NBA. Fontes dizem que Golden State está considerando entrar na corrida por Davis, buscando reforçar a defesa e o jogo interior em meio a uma temporada irregular. Mas qualquer negociação robusta provavelmente exigiria um terceiro time para equilibrar salários e ativos. Paralelamente, o Atlanta Hawks também se mantém interessado, mas não quer incluir Trae Young em um possível pacote, focando em contratos expirados, escolhas de draft e jovens talentos para tentar chegar ao acordo com os Mavericks. A movimentação surge mesmo após Davis ter saído do jogo contra os Warriors no Natal por uma lesão na virilha, o que adiciona mais incerteza ao seu valor de troca e à disposição de Dallas em negociar. No jogo entre New Orleans Pelicans e Phoenix Suns pela NBA, José Alvarado do Pelicans e Mark Williams do Suns foram expulsos no terceiro quarto após uma briga física em quadra. Após um contato numa tela, os dois se envolveram em troca de empurrões e lançaram socos antes de serem separados pelos companheiros e árbitros. Phoenix acabou vencendo por 123-114, completando o back-to-back sobre os Pelicans. A NBA deve aplicar multas e possíveis suspensões aos envolvidos, já que o lançamento de socos é punido com rigor pela liga. No último sábado no NBB, grandes resultados movimentaram a rodada. O Corinthians atropelou o Caxias do Sul por 100-60, com destaque para Davalton Thomas, autor de 20 pontos. O Minas venceu Fortaleza por 99-81, graças a Jordan Williams, que marcou 29 pontos. O Franca superou Brasília por 92-84, com David Jackson anotando 17 pontos. Enquanto o Paulistano bateu o Mogi por 81-66, com Guilherme Braga e Caleb Hunter marcando 18 pontos cada. No Clássico Paulista, o Pinheiros derrotou o Botafogo. Na verdade, Paulista contra Carioca, né? Pinheiros derrotou o Botafogo por 77-64, com destaque para Betinho com 14 pontos. E o São José venceu o União Corinthians por 89-87 com Adiel, fazendo 18 pontos. Nos confrontos cariocas e do Nordeste, o Flamengo passou pelo Vasco por 102-80. Negrete fez 16 pontos, argentino. E o Unifacisa superou o Cruzeiro por 85-77 com Johanner Cifontes marcando 26 pontos. A liderança geral está dividida entre o Pinheiros e o Flamengo, com 16 vitórias e apenas 2 derrotas. Cláudio Mortari, um dos maiores técnicos da história do basquete brasileiro, morreu aos 77 anos nesta quinta-feira, dia 25, dia de Natal, em São Paulo, confirmou a família e a Confederação Brasileira de Basquete. Mortari liderou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e construiu carreira vitoriosa por mais de 4 décadas em clubes como Sírio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Pinheiros e São Paulo, com destaque para o título do Mundial de Clubes de 1979 e múltiplos campeonatos nacionais e estaduais. Seu legado foi reconhecido por entidades, clubes e ex-atletas que prestaram homenagens nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Ele enfrentava problemas de saúde nos últimos meses. E aos 95 anos, a ex-jogadora Maria Aparecida Cardoso Guimarães, a Cida Guimarães, ícone e bicampeã sul-americana de basquete com a seleção brasileira nas décadas de 1950, morreu neste sábado. A Confederação Brasileira de Basquete confirmou o falecimento sem divulgar a causa. Pivô de destaque, Cida foi fundamental na construção e popularização do basquete feminino no Brasil, conquistando títulos continentais e medalhas em jogos pan-americanos e abrindo caminhos para gerações futuras. Sua trajetória também marcou uma família basqueteira, incluindo seu filho, o ex-atleta Cadum Guimarães, e sua irmã Maria Helena Cardoso. O esporte nacional lamenta a perda de uma das suas primeiras grandes estrelas. Na Euroliga de basquete, nesta rodada 18 da temporada 2025-2026, o Maccabi Tel Aviv venceu o Partizan por 112-87 com atuação ofensiva sólida de Lonnie Walker e parceiros, dominando a partida do início ao fim. O Mônaco bateu o Real Madrid por
100-95, com Eli Okobo fazendo 22 pontos e segurando a vantagem apesar da reação dos espanhóis. Em jogo equilibrado, o Olympiacos venceu a Virtus Bolonha por 97-94, com destaque para Tyler Dorsey com 23 pontos, ajudando a garantir o triunfo fora de casa. Esses resultados impactam a luta por posições em uma tabela bastante apertada rumo aos playoffs, e a liderança do Hapoel Tel Aviv, com 13 vitórias e 5 derrotas. Vamos aos resultados da NFL na semana 17, neste Natal e neste fim de semana. Na quinta-feira, Natal, o Dallas Cowboys venceu o Washington Commanders por 30-23, com Dak Prescott lançando para 307 jardas e 2 touchdowns e quebrando a série negativa de Dallas. O Minnesota Vikings derrotou o Detroit Lions por 23-10, eliminando o Detroit da briga, enquanto o Denver Broncos superou o Kansas City Chiefs por 20-13, mantendo o topo da AFC. No sábado, o Houston Texans ganhou do Los Angeles Chargers por 20-16 e o Baltimore Ravens atropelou o Green Bay Packers por 41-24, em placar que impacta posicionamentos na NFC. No domingo, o Jacksonville Jaguars venceu o Indianapolis Colts por 23-17. O Seattle Seahawks superaram o Carolina Panthers por 27-10. O New York Giants venceu o Las Vegas Raiders, por 34-10. E o Philadelphia Eagles bateu o Buffalo Bills por 13-12 em duelo decisivo por playoff. A temporada segue com intensas disputas por vagas e posicionamentos na tabela rumo à semana 18, a última semana que vai ser na próxima. Resultados do NCAA Ball Games, futebol americano universitário, as finais do futebol americano universitário. Northwestern dominou Central Michigan por 34-7 no Game Above Sports Ball, com Preston Stone lançando 3 touchdowns e a defesa convertendo turnovers em pontos em Detroit. Turnovers são erros, né? O Minnesota venceu o New Mexico por 20-17 na Rate Ball em tempo extra, garantindo mais uma vitória em jogos de ball com touchdowns importantes de Jalen Smith. O UTSA atropelou a Florida International por 57-20 na First Responder Ball, com o quarterback Owen McCall somando quase 300 jardas e 3 touchdowns no ataque. A East Carolina bateu Pittsburgh por 23-17 no Military Ball, conquistando o título do torneio. A Army superou Connecticut por 41-16 no Fenway Ball, em atuação ofensiva consistente. E Houston derrotou LSU por 38-35 em confronto equilibrado de ball. No Super G da Copa do Mundo de Esqui Alpino em Livigno, na Itália, o austríaco Marco Schwarz venceu com o tempo de 1 minuto, 10 segundos e 33 centésimos, conquistando sua primeira vitória na disciplina de velocidade na temporada, superando suíços e outros competidores da pista técnica da Liseta. No feminino, na etapa de Semmering, na Áustria, Julia Scheib faturou o slalom gigante com 1 minuto, 56 segundos e 46 centésimos, garantindo seu terceiro triunfo na temporada e assumindo a liderança da classificação da especialidade, à frente de Camille Haast e Sarah Hector. Mais uma notícia triste aqui, a jovem ginasta rítmica brasileira Isabelle Marciniak, de 18 anos, morreu nesta quarta-feira, dia 24, em Curitiba, após uma longa batalha contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, confirmou a Federação Paranaense de Ginástica. Isabelle, natural de Araucária, no Paraná, foi campeã brasileira juvenil em 2021 e também conquistou títulos estaduais e nacionais com o clube Agir, incluindo o título no trio adulto em 2023, antes de se afastar das competições para tratamento. Sua morte gerou comoção na comunidade da ginástica e foi lamentada por entidades esportivas que destacaram seu talento, dedicação e legado inspirador para futuras gerações. A central brasileira Thaisa, bicampeã olímpica e atualmente no Gerdau Minas, criticou duramente a oposta turca Ebrar Karakurt em participação no podcast Basticast, após analisar um saque com a polêmica paradinha da jogadora turca. Thaisa chamou Karakurt de tão baixo nível e questionou a técnica e o comportamento da adversária, sugerindo que a jogada é antidesportiva e criticando o que chamou de atitudes negativas recorrentes da turca. A declaração gerou repercussão no cenário internacional do vôlei feminino.
Uma notícia boa aqui, a Federação Internacional de Voleibol destacou a central Júlia Kudes, de 22 anos, como a quinta melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025, conforme ranking divulgado neste sábado, dia 27. A brasileira, que atua pelo Minas Tênis Clube e brilhou com a seleção nas competições da Liga das Nações e no Campeonato Mundial, foi a maior bloqueadora das duas competições, recebendo elogios por sua eficiência, inteligência e poder de ataque em quadra. A performance da jovem coloca o Brasil em evidência no cenário global do vôlei feminino nesta temporada. Tem a Gabi ainda, hein? Pode ser que a Gabi ainda, porque eles estão divulgando aos poucos, né? Até o primeiro lugar, provavelmente até o final desse ano. Então vamos aguardar, talvez a Gabi seja escolhida uma das melhores também. O Brasil teve um ano espetacular nos campeonatos mundiais paralímpicos em 2025, somando 93 medalhas no total, incluindo 31 ouros, com destaque para lideranças no atletismo, judô e performances de destaque na natação, mostrando a profundidade e consistência do esporte paralímpico brasileiro. O país figurou entre as principais nações no quadro de medalhas, reforçando a posição de potência global na modalidade e o crescimento contínuo do movimento paralímpico nacional. Atletas como Petrúcio Ferreira, Maria Carol e Gabrielzinho estiveram entre os que mais subiram ao pódio. Vamos para um rápido intervalo, já tem as últimas notícias aqui dos outros esportes, incluindo tênis, também Fórmula 1, entre outros, além da agenda esportiva do dia, hein? Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes e vamos para as últimas notícias dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, hein? A ex-top 10 e campeã de Wimbledon, Marion Bartoli, alertou sobre o impacto da recente troca de técnico de Carlos Alcaraz, agora sem Juan Carlos Ferrero, dizendo que a decisão pode ser arriscada e pode acabar se aposentando prematuramente, comparando a situação do espanhol à carreira de Bjorn Borg, que encerrou cedo ao perder a direção certa no circuito. Bartoli ressaltou que mudanças no staff técnico podem influenciar desempenho, foco e longevidade de um atleta no topo do tênis mundial, especialmente para alguém no auge como Alcaraz. A declaração repercutiu no cenário do ATP Tour e coloca em debate a importância da estabilidade na equipe de um número 1 do mundo. Vamos a essa notícia polêmica aqui, ó. Vamos lá. No jogo exibição Batalha dos Sexos em Dubai, Nick Kyrgios venceu Aryna Sabalenka por 2-0, parciais de 6-3 e 6-3. Mesmo com regras adaptadas, um saque por ponto e o lado da quadra de Sabalenka 9% menor, para equilibrar o confronto entre o ex-top 10 e a número 1 do tênis feminino. Kyrgios chamou o duelo de difícil e competitivo, elogiou Sabalenka como uma grande campeã e disse que foi um bom espetáculo, destacando que ela pressionou em vários momentos. Sabalenka, por sua vez, afirmou que aproveitou o jogo como preparação para a próxima temporada, enfatizou que lutou bem e já pensa em uma revanche mais preparada. A exibição gerou polêmica, com críticos apontando que a estrutura e a natureza do evento, mais voltado para entretenimento do que competição séria, se aproximaram de um show circense, levantando debate sobre sua relevância em relação ao histórico confronto de Billie Jean King versus Bobby Riggs de 1973. No tradicional jantar dos pilotos de Fórmula 1 em Abu Dhabi, que reúne toda a categoria antes do encerramento da temporada, olha isso, Max Verstappen revelou que perdeu a vez de pagar a conta, mesmo com a brincadeira entre os colegas de que seria sua vez depois de Valtteri Bottas ter pago em 2024. Verstappen contou no podcast Talking Bull que estava sentado do outro lado da entrada da sala privada e enquanto conversava e tomava uma gin tônica, Pierre Gasly acabou acertando a conta sem que ele percebesse. Ele brincou que no ano que vem vai avisar logo no início que é ele quem paga, para não deixar passar de novo. Verstappen negou que tenha sumido na hora da conta e afirmou que costuma ser generoso, garantindo que a oportunidade ainda vai acontecer. Incrível, né? Você paga a conta, né? O chefe da McLaren, Andrea Stella, apontou o Grande Prêmio da Hungria de 2024 como um momento de virada no desenvolvimento de Lando Norris e da própria equipe. Naquela corrida, um episódio de troca de posições com o companheiro Oscar Piastri e a mudança como Norris lidou com a pressão e a estratégia serviram de catalisador para uma mudança de abordagem e cultura de corrida no time, ajudando o britânico a amadurecer dentro do cockpit e elevar seu desempenho nas temporadas seguintes. Stella destacou que aprendizados em pista, gestão de batalha com rivais e capacidade de tomar decisões sob pressão foram pilares que contribuíram para o crescimento de Norris como piloto, reflexo visto em sua consistência e resultados em 2025.
O estreante Fermin Aldeguer, após temporada de estreia promissora na MotoGP, com pódios e vitória em Mandalika, traçou metas ambiciosas para 2026, mesmo permanecendo com equipamento satélite na Gresini Racing Ducati. O jovem espanhol declarou que quer ser constante entre os 5 primeiros em todas as etapas, melhorar o desempenho nas qualificações, conquistar mais pódios e vitórias e terminar o campeonato dentro do top 5 ou até top 3, mostrando progressão clara em seu segundo ano na classe rainha. A ambição é demonstrar que está pronto para almejar um assento na equipe oficial Ducati no futuro, elevando ainda mais seu protagonismo no grid. Estônia, Letônia e Lituânia se juntaram a outros países europeus em uma forte declaração contra a possível readmissão de atletas da Rússia e Belarus no movimento olímpico, enquanto a agressão russa contra a Ucrânia continua. Líderes esportivos e ministros dos 3 países bálticos afirmaram que permitir a participação desses atletas, mesmo em status neutro, legitimaria propaganda e normalizaria a agressão, e pediram que o Comitê Olímpico Internacional e federações mantenham as restrições até que a guerra termine e haja responsabilização por violações internacionais. A posição reforça solidariedade com a Ucrânia e busca garantir que esportes internacionais não sejam usados para distração ou influência política por estados agressores. E chegamos à agenda esportiva do dia de hoje, dia 29 de dezembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Copa Africana de Nações, meio-dia e 45, tem Angola e Egito, transmissão na Band, YouTube do Esporte na Band, band.com.br, Bandplay e Band Esportes. Às 15h04 tem Zâmbia e Marrocos, com transmissão do Band Esportes. Futebol inglês, Championship, nessa rodada vai ter rodada cheia, tá? Vamos destacar alguns jogos aqui, ó. Às 15h da Coventry City e Ipswich Town, com transmissão da X Sports e Disney+. 5h15 tem Birmingham e Southampton, transmissão no Disney+. 15:05 tem Série A italiana com Roma e Genoa, transmissão na ESPN. 5h15 tem Campeonato Português com Porto e AVS, ou AFS, uma coisa, né? X Sports e Disney+. 10 para o meio-dia tem Campeonato Saudita, Al-Khalej e Al-Fateh, transmissão do canal GOAT. 2h30 tem Al-Tawon e Al-Najma, transmissão do canal GOAT. Basquete, NBB, 6h30 tem Franca e Rio Claro, transmissão no canal do YouTube da TV SFB. 7h30 tem Bauru e Brasília, transmissão no canal do YouTube da NBB. No mesmo horário tem Unifacisa e Minas, transmissão na Rede Ita de Campina Grande, na Paraíba. 20h tem o clássico Flamengo e Botafogo, transmissão no canal do YouTube da Flamengo TV, no X Sports e na ESPN 4. No mesmo horário tem Corinthians e União Corinthians, transmissão no Sport TV 2. 20h também tem Mogi e Caxias, transmissão no YouTube do NBB. Tem NBA, 10h tem Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks, né, no canal do YouTube da NBA Brasil. No mesmo horário tem San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers, transmissão na ESPN 4. E 00:30 tem Portland Trail Blazers e Dallas Mavericks, transmissão na ESPN 4. 20h tem Superliga B masculina de vôlei com Praia Grande e Araucária, transmissão no canal do YouTube do Vôlei Brasil. Futebol americano, 4h tem futebol americano universitário, Appalachian State e Georgia Southern, transmissão da ESPN 3. E 10h15 tem NFL, futebol americano aqui, Atlanta Falcons e Los Angeles Rams. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Obrigado pela sua companhia, pela audiência fiel, por caminhar conosco neste dia de reflexão, informação e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em Daniel capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Hoje refletimos sobre posições de relevância, influência e liderança para os filhos de Deus em todas as dimensões da nossa sociedade. Deus continua sendo aquele que levanta, capacita e posiciona pessoas nos lugares certos, no tempo certo, com propósito claro.
Quando o Senhor nos conduz à liderança, não é para exaltação pessoal, mas para servir, transformar ambientes e influenciar vidas com justiça, sabedoria e verdade. Que você compreenda que sua atuação, seja no esporte, no trabalho, na família ou na sociedade, pode ser instrumento de Deus para gerar impacto positivo, equilíbrio e esperança. Onde Deus estabelece seus filhos, Ele também concede direção, responsabilidade e graça para cumprir a missão. Você pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária. Também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas: Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web e nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado com discernimento, equilíbrio e propósito. Se Deus quiser, nos reencontramos amanhã às 9 da manhã. Até lá!